Minha filha disse: "Não tem lugar para você na sua própria casa." Fiquei quieta e levei tudo comigo. Não só as roupas e os porta-retratos. Levei a escritura original, os recibos de cada saco de cimento, a planta assinada pelo engenheiro e, o mais importante, o testamento do meu falecido marido, Carlos. Aquela casa não era só tijolo e argamassa. Era o suor de uma vida inteira. A nossa vida. Vê-la me olhar com aquele desprezo, como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a decoração nova, foi a gota d'água. O marido dela, Vinícius, um encostado que nunca pregou um prego na barra de sabão, só observava com um sorrisinho vitorioso. Eles achavam que tinham ganhado. Mal sabiam que a guerra estava apenas começando. Minha filha me expulsou da casa que construí com meu marido, Carlos. Levei tudo, até a escritura e o testamento dele. Inscreva-se e deixe seu like para ver como essa guerra está apenas começando. Fui para um hotel simples no centro, um lugar que mal me lembrava da minha antiga vida. As primeiras noites foram um borrão de lágrimas e silêncio. A dor da traição era física, uma pontada no peito que não me deixava respirar. Como a minha menina, a quem ensinei a andar e a ler, podia se transformar naquele monstro de frieza. Ela e Vinícius se mudaram para a minha casa logo após a morte de Carlos, com a desculpa de cuidar de mim. No começo, era ajuda. Depois, virou controle. Minhas coisas eram movidas de lugar, minhas opiniões ignoradas, minha presença se tornou um incômodo. Eles queriam o espaço, o conforto, a herança. E eu, a dona de tudo, era o único obstáculo. Depois de uma semana me afogando em autopiedade, a tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria e cortante. Eu não ia deixar que eles vencessem. Lembrei-me de Hélio, um velho amigo de Carlos, um advogado sério e correto. Marquei um encontro e espalhei todos os documentos que eu tinha levado sobre sua mesa de madeira escura. Ele analisou cada papel com uma paciência de monge, seus óculos na ponta do nariz. Depois de quase 1 hora em silêncio, ele levantou a cabeça, tirou os óculos e me deu um sorriso que aqueceu meu coração pela primeira vez em meses. "Nilda", ele disse. Carlos era um homem muito mais esperto do que as pessoas imaginavam. Eles têm a casa, mas não têm o chão onde ela pisa. A explicação de Hélio foi como música para os meus ouvidos. A casa foi construída num terreno que pertencia à minha família há gerações. Carlos, para me proteger, nunca unificou os registros. No testamento, ele deixou a construção para nossa filha, mas o terreno continuava sendo meu, parte de uma herança anterior ao nosso casamento. Legalmente, eles eram donos de uma pilha de tijolos em cima de uma terra que não lhes pertencia. Não podiam vender. Não podiam fazer um empréstimo usando o imóvel como garantia. Não podiam nem mesmo fazer uma grande reforma sem a minha assinatura. Eles estavam sentados numa gaiola de ouro. E a chave estava no meu bolso. Aluguei um pequeno apartamento, mobiliado com o básico. Comecei a reconstruir minha vida, pedaço por pedaço. Enquanto isso, como eu previa, minha filha e Vinícius colocaram a casa à venda. Imagino a arrogância deles, falando com corretores, sonhando com o dinheiro que usariam para viajar o mundo e viver de luxo. Recebi uma ligação de um corretor de imóveis, um rapaz educado chamado Guilherme, perguntando sobre a documentação do terreno. Com a orientação de Hélio, fui muito simpática. Claro, a documentação está comigo. Podemos marcar uma reunião para discutir os detalhes, já que o terreno tem uma matrícula separada. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. 2 semanas depois, minha filha me ligou. A voz dela era puro veneno. "O que você fez, mãe? Que história é essa de que o terreno é seu? Você está tentando nos sabotar." Respondi com a calma de um lago em dia sem vento. "Não estou sabotando nada, querida. Apenas protegendo o que é meu por direito. O seu pai sabia o que estava fazendo." Ela gritou. Me acusou de ser egoísta, de querer estragar a felicidade dela. Vinícius pegou o telefone e foi ainda pior, usando palavras baixas, ameaçando. Eu simplesmente desliguei. A paz que senti depois daquela chamada foi imensa. O medo tinha ido embora, substituído por uma força que eu não sabia que possuía. Os meses seguintes foram um jogo de paciência. Eles tentaram de tudo. Contrataram um advogado que provavelmente riu da cara deles ao ver a situação. Tentaram me pressionar através de outros parentes, pintando-me como uma velha amarga e vingativa. Mas eu me mantive firme. A vida deles, que eles imaginaram ser um mar de rosas, virou um pântano. Vinícius, que já tinha largado o emprego contando com a venda da casa, agora estava desesperado. As contas começaram a se acumular. O carro de luxo que compraram foi para o pátio do banco. A fachada de casal perfeito desmoronou. A noite do acerto de contas chegou numa terça-feira chuvosa. Eles apareceram no meu apartamento sem avisar. Estavam acabados. Minha filha, magra,
com olheiras profundas. Vinícius, com a barba por fazer e o olhar derrotado. Eles não gritaram, não ameaçaram, eles imploraram. Pediram que eu assinasse os papéis, que os deixasse vender a casa para que pudessem, pelo menos, pagar as dívidas. Eu os deixei falar, esvaziar todo o desespero deles no meu tapete barato. Quando terminaram, servi um copo de água para cada um. Eu assino, eu disse. E vi um brilho de esperança nos olhos deles, mas com as minhas condições. Hélio já tinha preparado tudo. Eles assinariam um documento, com firma reconhecida, confessando o abuso emocional e a forma como me expulsaram. Esse documento ficaria guardado com meu advogado. Segundo, do valor total da venda da casa, 70% viria para a minha conta. Os outros 30% seriam deles para recomeçarem. 70%? Você enlouqueceu? Gritou Vinícius, o velho brilho de raiva voltando. Minha filha o segurou. Ela sabia que não tinha escolha. Eles assinaram. Cada letra do nome deles no papel era uma pequena vitória para mim. A casa foi vendida 1 mês depois. O dinheiro caiu na minha conta. Uma quantia que garantia minha tranquilidade para o resto da vida. Depositei a parte deles e nunca mais tive notícias diretas. Soube por uma prima que eles se mudaram para uma cidade pequena no interior e que o casamento deles estava por um fio. Não senti alegria com a desgraça deles. Senti apenas nada. Eles se tornaram fantasmas de um passado doloroso. Com o dinheiro, fiz o que Carlos e eu sempre sonhamos. Comprei uma passagem para a Itália. Enquanto o avião subia, olhei pela janela, as luzes do Brasil ficando para trás. Eu não estava fugindo. Estava finalmente indo ao encontro de mim mesma. A vingança não foi sobre destruir a vida deles. Foi sobre ter o direito de reconstruir a minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em casa, mesmo estando a 10.000 metros de altura, com o mundo inteiro aos meus pés. A Itália me recebeu com um abraço de arte e história. Nos primeiros dias em Roma, eu andava pelas ruas de pedra como se estivesse flutuando. Cada fonte, cada praça, cada ruína era uma promessa que Carlos e eu tínhamos feito um ao outro, sussurrada em noites de cansaço, depois de um longo dia de trabalho na construção da nossa casa. Eu estava realizando o sonho por nós dois, mas a verdade é que no silêncio do quarto de hotel, a solidão batia forte. Não era a solidão da autopiedade, aquela que me afogou no início, mas uma solidão diferente, mais calma. Era a consciência de que, pela primeira vez na vida, eu estava completamente por minha conta. Eu não era mais a esposa de Carlos, nem a mãe de alguém. Eu era apenas Nilda. Semanas se passaram e a viagem me levou a Florença. Numa tarde, sentada num café pequeno, tentando pedir um café com meu italiano, que era uma piada, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Moça, tenta pedir um café macchiato. É o mais perto que a gente chega do nosso pingado. Virei e vi uma senhora de cabelos brancos e sorriso fácil, com olhos que pareciam já ter visto o mundo inteiro. O nome dela era Luzia, viúva como eu, viajando sozinha como eu. Naquela tarde, conversamos por horas. Falamos dos maridos, das saudades, das surpresas da vida e da liberdade estranha que a velhice nos trazia. Pela primeira vez, eu tinha uma amiga que não me via como a coitada da Nilda ou a mãe vingativa. Ela via apenas a mulher que estava ali, na sua frente. Luzia e eu nos tornamos companheiras de viagem. Juntas, nos perdemos pelas vielas de Veneza e nos maravilhamos com o sol da Toscana. A presença dela era leve, uma companhia que não cobrava nada, apenas compartilhava. Uma manhã, enquanto tomávamos café da manhã numa varanda com vista para o mar, recebi um e-mail. Era de Hélio. Meu coração deu um pulo, como sempre acontecia quando algo me conectava ao passado. A mensagem era curta e direta. Ele soube, por uma prima distante chamada Aparecida, que as coisas tinham desmoronado de vez para minha filha. Vinícius, como era de se esperar de um homem da laia dele, pegou o resto do dinheiro que eles tinham e sumiu no mundo. Deixou minha filha sozinha, com dívidas e um emprego de salário mínimo numa loja de sapatos. Ela estava morando num quartinho alugado na periferia. Li o e-mail 2, 3 vezes. Luzia percebeu a mudança no meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Contei a ela, com a voz neutra, como se estivesse lendo uma notícia de jornal. Quando terminei, um silêncio pesado ficou entre nós. Eu esperava sentir alguma coisa. Um pingo de alegria, talvez? Um sentimento de bem feito? Mas não veio nada. O que senti foi um cansaço profundo. O tipo de exaustão que vem depois de uma febre muito alta. A guerra tinha acabado. O inimigo estava derrotado, mas o campo de batalha continuava sendo a minha própria história, a minha própria família. Luzia apenas pegou na minha mão. É uma dor que não tem nome, não é? Ela disse baixinho, e ela estava certa. Não era felicidade pela desgraça dela, nem tristeza, era só o vazio. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando o mar escuro,
pensando na menina que ensinei a amarrar o sapato, a mesma que agora vendia sapatos para sobreviver, abandonada pelo homem por quem me trocou. A raiva que me moveu por tanto tempo tinha se dissolvido, e no lugar dela ficou uma pergunta. E agora? O que eu deveria fazer? Uma parte de mim, a mãe, queria pegar o primeiro avião, ir até ela e dizer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a mulher que renasceu da dor e da humilhação, sabia que esse seria o maior erro de todos. Ajudá-la agora seria apagar a lição. Seria dizer que suas escolhas não tiveram consequências. Seria, de certa forma, me diminuir de novo, para que ela pudesse se sentir confortável. Levei 2 dias para responder ao e-mail de Hélio. Caminhei muito. Pensei em Carlos. Pensei em mim. Lembrei da força que precisei encontrar para sair daquele hotel, para alugar meu apartamento, para enfrentar o desprezo deles. Aquela força era minha. Ninguém me deu. Minha filha precisava encontrar a força dela. Minha resposta para Hélio foi tão curta quanto a mensagem dele. Agradeci pela informação e pedi que ele não fizesse nada. Ela é uma mulher adulta, Hélio. Precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu precisei aprender a voar com as asas que eu mesma construí. Desliguei o computador e senti um peso saindo das minhas costas. Não era um ato de vingança, era um ato de respeito. Respeito pela minha dor. E por mais estranho que pareça, respeito pela capacidade dela de, talvez, um dia, se reerguer sozinha. Terminei minha viagem pela Itália, sentindo-me mais leve. Despedi-me de Luzia com a promessa de nos visitarmos no Brasil. Quando o avião pousou de volta em solo brasileiro, eu era outra mulher. Meu pequeno apartamento, que antes parecia um símbolo de tudo que perdi, agora me pareceu um palácio, um reino só meu, conquistado com coragem. Desfiz as malas, coloquei um pequeno Davi de Michelangelo que comprei em Florença na estante e fiz um café. Sentei na minha poltrona, olhei pela janela e sorri. Eu não tinha mais a casa grande, cheia de memórias agridoces, mas eu tinha algo muito maior, a mim mesma. E pela primeira vez, eu entendia que meu lar não era feito de tijolos, mas da paz que eu carregava dentro do peito. Uma paz que ninguém, nunca mais, poderia tirar de mim. Os anos que se seguiram à minha viagem foram como um bálsamo. Minha vida se assentou numa rotina tranquila e previsível, que eu mesma construí. As manhãs eram para caminhadas no parque perto de casa, as tardes para o trabalho voluntário numa biblioteca comunitária e as noites para os livros e as ligações para Luzia. Nós nos tornamos irmãs de alma, compartilhando as pequenas alegrias e as dores miúdas da idade. A ferida deixada pela minha filha não desapareceu por completo, mas virou uma cicatriz fina e esbranquiçada, daquelas que a gente esquece que tem até que alguém pergunte sobre ela. Eu não pensava mais na vingança, na dor, na traição. Eu pensava no livro que estava lendo, no sabor do bolo de fubá que ia fazer, na próxima viagem que faria com Luzia para conhecer o sul do Brasil. A paz era minha companheira constante. Essa paz, no entanto, foi quebrada numa quinta-feira cinzenta. O telefone tocou, e do outro lado da linha estava a voz sempre um pouco afobada da minha prima Aparecida. Ela nunca ligava sem um motivo. E o motivo era sempre fofoca ou desgraça. Dessa vez, era uma mistura dos dois. A voz dela era um sussurro de urgência. Nilda, você precisa saber. É sua filha. Meu estômago gelou. Aparecida contou que ela havia sido encontrada desmaiada no quartinho onde morava, fraca por não se alimentar direito. Estava internada num hospital público da cidadezinha onde vivia. Sozinha. Não tinha um tostão no bolso. E pelo que os médicos disseram, o estado dela era de profunda tristeza. Uma depressão que a consumia por dentro. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede da minha sala, para o pequeno Davi de Michelangelo na estante. A estátua parecia me encarar, um símbolo de força diante de um gigante. Mas, naquele momento, eu me senti pequena. A imagem que veio à minha mente não foi a da mulher que me expulsou, mas a da menininha de tranças que corria para o meu colo quando ralava o joelho. A mãe dentro de mim gritou. Queria pegar o carro, dirigir noite adentro, chegar naquele hospital e abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas a mulher que eu me tornei, a Nilda forjada na dor e na solidão, me segurou pelo braço. Ajudá-la agora, sem pensar, seria desfazer todo o caminho que percorri. Seria apagar a lição mais dura que a vida me ensinou, a de que somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. A batalha dentro de mim era feroz. De um lado, o amor incondicional de mãe, do outro, o amor próprio que eu aprendi a cultivar. Na manhã seguinte, com os olhos pesados de cansaço, liguei para Luzia. Contei tudo.
a voz falhando em alguns momentos. Ela me ouviu em silêncio, com a paciência de quem já viveu muitas tempestades. Quando terminei, ela não me deu um conselho, apenas fez uma pergunta. Nilda, o que a mulher que você é hoje faria? Não a mãe que você foi, mas a mulher que você se tornou. Aquela pergunta foi como uma luz. A resposta veio clara e firme. A mulher que eu me tornei não abandonaria ninguém à própria sorte, mas também não se anularia para salvar quem não queria ser salvo. 2 dias depois, eu estava na estrada, dirigindo para aquela cidade do interior que eu nunca tinha visitado. Não avisei a ninguém que estava indo. Parei numa pousada simples e na manhã seguinte fui ao hospital. O lugar era limpo, mas se via a falta de recursos em cada parede descascada. Uma assistente social, uma moça de olhar cansado chamada Daniela, me levou até o quarto. Minha filha estava deitada, virada para a janela. Estava tão magra que os ossos do rosto se destacavam. O cabelo, antes sempre arrumado, estava sem vida. Quando me viu parada na porta, seus olhos se encheram de uma mistura de susto e vergonha. Ela não disse nada, apenas começou a chorar baixinho, um choro sem som, de pura derrota. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Não a abracei. Não disse que a amava. Esperei que ela se acalmasse. O silêncio no quarto era pesado, cheio de coisas não ditas. Finalmente, ela me olhou e sussurrou. O que você está fazendo aqui? A voz era um fiapo. Eu soube que você não estava bem, respondi, com a voz mais calma que consegui. Vim te fazer uma proposta. Ela me olhou, desconfiada, talvez esperando uma esmola ou um sermão. Eu continuei. Eu não vou pagar suas dívidas. Não vou te dar uma casa. Não vou te trazer para morar comigo. O dinheiro que era seu, você e o Vinícius gastaram. A vida que você escolheu te trouxe até aqui. Vi a esperança murchar em seus olhos. Mas, eu disse, me inclinando um pouco para a frente, eu não vou te deixar morrer aqui. Eu pesquisei e encontrei um lugar, uma casa de apoio para mulheres, numa outra cidade. Eles oferecem moradia, comida e ajuda para conseguir um emprego, para recomeçar. É um lugar simples, mas decente. Eu pago os primeiros 6 meses de aluguel social para eles e sua passagem de ônibus até lá. Você vai ter que trabalhar, seguir as regras deles e andar com suas próprias pernas. A escolha é sua. Ou você aceita essa chance e luta para se reerguer, ou você fica aqui e a vida segue o curso que você mesma traçou. Ela ficou me olhando, os olhos arregalados, processando minhas palavras. Não havia raiva em mim, nem pena. Havia apenas uma clareza cortante. Ela não respondeu na hora. Ficou em silêncio por longos minutos. Eu me levantei. Deixei um envelope com o nome e o endereço do lugar e o dinheiro para a passagem na mesinha de cabeceira. Pense bem. É a única ajuda que vou te dar. É uma porta. Se você vai atravessar, depende de você. Virei as costas e saí do quarto sem olhar para trás. Enquanto eu caminhava pelo corredor do hospital, não senti tristeza nem alegria. Senti o peso de uma decisão final. A última página de um livro doloroso sendo virada. Eu não estava a abandonando. Estava devolvendo a ela a responsabilidade pela própria vida, a mesma responsabilidade que eu tive que assumir para sobreviver. Eu estava, finalmente, a libertando de mim e me libertando dela. Ao entrar no meu carro e pegar a estrada de volta para casa, para a minha paz, eu soube que a guerra tinha, de fato, terminado. E a única vencedora era a mulher que dirigia aquele carro, dona do seu destino. A estrada de volta para casa parecia diferente. O asfalto cinzento corria sob os pneus do carro, mas eu não sentia o peso da viagem. Era como se, ao deixar aquele envelope na mesinha do hospital, eu tivesse descarregado uma bagagem que carregava há anos. Não havia euforia, nem o gosto amargo de uma vitória final. Havia apenas silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas preenchido por uma sensação de dever cumprido. Eu tinha feito o que a mulher que me tornei precisava fazer. Ofereci uma ponte, não um colo. E, pela primeira vez, entendi que o amor mais difícil, e talvez o mais verdadeiro, é aquele que dá ao outro a liberdade de se salvar ou de se perder, respeitando suas próprias escolhas. As semanas seguintes foram um teste de paciência. Todos os dias, a vontade de pegar o telefone e ligar para a assistente social, Daniela, ou para a casa de apoio, me cutucava. Eu queria saber, ela foi? Ela aceitou? Mas eu me segurava com todas as forças. Parte do processo era eu também aprender a soltar, a confiar que a semente que plantei poderia ou não germinar, e que isso não estava mais no meu controle. Conversei muito com Luzia por telefone. Ela me ouvia como sempre, e dizia, você já fez sua parte, Nilda. Agora, cuide do seu jardim. E era o que eu fazia. Cuidava das minhas plantas, do meu trabalho voluntário, da minha paz. Cerca de 1 mês depois, chegou uma carta no meu correio. O envelope era simples.
branco, com o logotipo de uma instituição que eu não conhecia. Meu coração acelerou. Abri com as mãos, um pouco trêmula. Não era uma carta da minha filha. Era um recibo e uma nota de agradecimento da Casa de Apoio. Agradeciam formalmente a doação que possibilitou o acolhimento de uma nova residente. Não mencionavam o nome dela, por regras de privacidade, mas eu sabia. Ela tinha atravessado a porta. Fechei os olhos e respirei fundo. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Mas não era de tristeza, era de alívio. A guerra tinha mesmo acabado. Os anos que se passaram foram os mais serenos da minha vida. A cicatriz no meu coração parou de doer. Virou apenas uma marca, um lembrete da minha própria força. Eu e Luzia fizemos a nossa sonhada viagem ao sul do Brasil. Conhecemos os cânions, tomamos vinho no Vale dos Vinhedos e rimos como duas adolescentes descobrindo o mundo. A amizade dela foi o grande presente que a vida me deu depois da tempestade. Minha prima Aparecida ainda me ligava, mas as fofocas diminuíram. Sem o drama da minha filha para alimentar as conversas, ela começou a me contar sobre suas flores, seus netos, as novelas. Nossa relação se tornou mais leve, mais real. Em uma tarde de outono, 5 anos depois daquele dia no hospital, outra carta chegou. Dessa vez, reconheci a caligrafia no envelope. Era dela. Sentei na minha poltrona, a mesma onde eu me sentia em casa, e fiquei olhando para o envelope por um longo tempo. O medo de reabrir a ferida era real, mas a curiosidade e algo mais profundo, talvez a esperança, me fizeram pegar o abridor de carta. O papel dentro era uma única folha de caderno, escrita com uma letra firme. Não começava com mãe, começava com Nilda. A ausência da palavra mãe não me feriu, pareceu um sinal de respeito, um reconhecimento de que ela estava se dirigindo à mulher que eu era, não ao papel que ela me forçou a abandonar. A carta era curta e direta. Ela não pedia perdão, não se justificava. Ela contava. Contou que os primeiros meses na Casa de Apoio foram os mais difíceis da sua vida, que teve que limpar banheiros, servir mesas e aprender a engolir o orgulho. Contou que conseguiu um emprego numa pequena fábrica de doces, que alugou um quarto nos fundos da casa de uma senhora e que, com seu primeiro salário, comprou um livro. Ela escreveu que estava fazendo um tratamento para a depressão e que, pela primeira vez, entendia o tamanho do estrago que ela e Vinícius tinham feito, não só na minha vida, mas na dela mesma. No final, ela escreveu a frase que selou aquele capítulo para sempre. Você não me salvou naquele dia. Você me deu a chance de aprender a nadar, mesmo que a água estivesse gelada. Eu não sei se um dia merecerei seu perdão, mas saiba que hoje eu entendo o seu gesto. Obrigada pela porta. Dobrei a carta e a guardei numa caixa de madeira junto com as poucas fotos que tinha de Carla. Não senti vontade de responder. A carta dela não era um pedido de diálogo, era um ponto final, uma prestação de contas. Ela estava bem, à sua maneira, e isso era tudo que eu precisava saber. Naquela noite, sonhei com Carlos pela primeira vez em muito tempo. Estávamos na nossa casa, a que foi vendida, mas ela estava vazia, sem móveis. Apenas nós dois e a luz do sol entrando pela janela. Ele sorriu para mim e disse: Você cuidou de tudo, meu amor. Você foi forte por nós dois. Acordei com o sol da manhã no meu rosto. Levantei, fiz meu café e me sentei na poltrona. Olhei para a estante, para o pequeno Davi de Michelangelo, que parecia mais imponente do que nunca. A vingança não tinha sido doce, tinha sido necessária. Mas a paz que veio depois, essa sim, era a coisa mais doce que eu já tinha provado. Meu lar não era mais uma casa, uma cidade ou um país. Meu lar era a mulher que eu via no espelho todas as manhãs. E essa mulher, finalmente, estava em paz. Outros 5 anos se passaram, somando uma década inteira, desde o dia em que deixei aquele envelope no hospital. O tempo, que antes era um inimigo que arrastava correntes, se tornou um rio calmo no qual eu navegava com serenidade. Minha vida se assentou numa rotina que eu mesma construí, tijolo por tijolo. As manhãs eram para o meu pequeno jardim na varanda do apartamento. As tardes, para o trabalho voluntário na biblioteca do bairro, onde eu ajudava crianças a descobrir o mundo nos livros. Minha amizade com Luzia era o pilar de tudo. Viajamos mais, conhecemos praias no Nordeste e rimos até a barriga doer, provando que a vida pode recomeçar, com ainda mais doçura, depois dos 60. Eu não tive mais notícias da minha filha. A carta que ela enviou foi a última comunicação, e eu respeitei o silêncio dela. Era o jeito dela de dizer que estava seguindo em frente. E eu precisava fazer o mesmo. A dor da memória havia se transformado numa cicatriz fina e branca,
que não ardia mais ao toque. Era apenas parte de quem eu era, a prova de uma batalha vencida. A paz que eu sentia não era frágil, era uma fortaleza erguida sobre os escombros do meu antigo eu, e eu era a rainha daquele castelo. Numa tarde chuvosa de terça-feira, eu estava na biblioteca, organizando alguns livros infantis que haviam sido doados. O cheiro de papel antigo e a luz amarelada das luminárias criavam um ambiente de tranquilidade absoluta. Foi quando a bibliotecária-chefe, uma senhora simpática chamada Eliane, se aproximou de mim com uma expressão preocupada. Nilda, tem um homem lá fora perguntando por você. Ele parece, sei lá, um pouco perdido. Disse que era um assunto de família. Meu coração, que andava tão calmo, deu um solavanco. Pensei na minha prima Aparecida, em algum parente distante, mas a intuição, essa voz antiga que nunca nos engana, me soprou um nome que eu não pronunciava há anos. Saí da sala de leitura e fui até a entrada. Parado perto da porta de vidro, encolhido sob a marquise para se proteger da chuva, estava ele, Vinícius, mas era uma versão distorcida, gasta pelo tempo e pela vida dura. O cabelo, antes cheio e arrogante, estava ralo e grisalho. As roupas eram velhas, puídas nos cotovelos. O rosto estava magro, sulcado por rugas de preocupação. E os olhos, que um dia brilharam com vitória e deboche, estavam opacos, derrotados. Ele me viu e se encolheu, como um cão de rua que espera uma pedrada. A raiva que eu esperava sentir não veio. O que senti foi um vazio, a indiferença que reservamos às coisas que não nos importam mais. Ele se aproximou, hesitante. Dona Nilda, a voz era rouca, fraca. Eu não sabia onde mais procurar. Me desculpe incomodar. Fiquei em silêncio, esperando. Ele não tinha o direito de me chamar de Dona Nilda, não depois de tudo. Mas corrigi-lo seria dar-lhe uma importância que ele não tinha. Ele torcia um boné velho nas mãos, sem coragem de me olhar nos olhos. Eu só queria saber se a senhora tem notícias dela. Eu não sei onde ela está. Depois que tudo aconteceu, eu nunca mais a vi. A pergunta pairou no ar úmido e frio. Ele não estava ali por mim. Estava ali por ele, pela sua própria consciência pesada ou curiosidade. Por que você quer saber, Vinícius? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Para arrastá-la para o fundo do poço de novo, o golpe foi direto. Ele se encolheu ainda mais. Não, senhora, juro que não. Eu estou doente. O médico disse que não tenho muito tempo. E eu queria, eu não sei, talvez pedir perdão. Não para a senhora, que eu sei que não mereço, mas para ela. Eu a destruí. Eu a incentivei a ser daquele jeito com a senhora. Eu dizia que a senhora era um peso, que a casa era nossa por direito. A culpa foi minha. Ela te amava, do jeito torto dela, mas amava. Eu envenenei a cabeça dela com ganância. A confissão dele não me trouxe satisfação. Não havia doçura em ver a ruína do meu inimigo. Havia apenas uma tristeza profunda pela vida desperdiçada, pelas escolhas erradas que levaram todos nós àquele ponto. Ele não era um monstro. Era apenas um homem fraco. E homens fracos são capazes das maiores crueldades para esconder sua própria insignificância. Ele finalmente me olhou, e pela primeira vez eu vi algo em seus olhos além da ganância. O pavor genuíno da morte, do esquecimento, de partir sem resolver as pontas soltas da própria vida miserável. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões. A Nilda de 10 anos atrás teria gritado, teria humilhado, teria saboreado aquele momento. Mas a mulher que eu era agora só sentia um cansaço profundo por aquele drama antigo. Eu não sei onde ela está, Vinícius. Respondi com uma calma que o surpreendeu. Recebi uma carta dela há 5 anos. Ela estava se reerguendo, trabalhando, cuidando de si mesma. Ela não me deu um endereço. E eu não pedi. A vida dela não me pertence mais, assim como a minha não pertence a ela. Nós seguimos caminhos separados. Ele pareceu murchar, a última fagulha de esperança se apagando. Ele esperava que eu fosse sua ponte para uma redenção de última hora. Mas aquela ponte não existia mais. Se você quer mesmo fazer algo de bom antes de partir, eu continuei, não a procure, deixe-a em paz, deixe-a continuar construindo a vida que ela escolheu, longe de você e de tudo que vocês dois representaram. Esse é o único ato de amor que você ainda pode oferecer a ela, a sua ausência definitiva. As palavras foram duras, mas necessárias, eram a verdade. Ele apenas balançou a cabeça, derrotado, murmurou obrigado, quase inaudível, e se virou, caminhando devagar para dentro da chuva fina que continuava a cair. Observei sua figura curvada desaparecer na rua cinzenta. Não senti pena, nem raiva,
nem alegria. Senti o alívio de fechar a última gaveta de um móvel velho e empoeirado que eu guardava no porão da memória. Voltei para dentro da biblioteca, para o calor e o cheiro dos livros. Eliane me olhou com curiosidade, mas eu apenas sorri e disse: não era nada, só um fantasma do passado que se perdeu no caminho. Eles achavam que tinham vencido, mas mal sabiam que a guerra estava apenas começando. O que você faria no meu lugar? Comente o que está achando e compartilhe. Naquela noite, liguei para Luzia e contei o que havia acontecido. Ela me ouviu como sempre e depois de um longo silêncio disse: e como você se sente? Pensei por um momento, olhando para a minha sala, para a minha poltrona, para o pequeno Davi de Michelangelo na estante. Eu me sinto livre, respondi. Ver o Vinícius daquele jeito não me deu prazer, só me confirmou que eu fiz a escolha certa. A minha paz não depende da ruína dele ou do perdão da minha filha, depende só de mim. Naquela noite, pela primeira vez, eu entendi a profundidade da minha própria força. A guerra não tinha apenas terminado, ela havia sido esquecida. E no lugar dela, no solo fértil da minha alma, crescia um jardim que ninguém, nunca mais, poderia pisotear. Alguns meses se passaram desde a visita de Vinícius. A chuva daquela tarde lavou não só as ruas da cidade, mas também os últimos resquícios de poeira que ainda se agarravam à minha alma. A paz que eu sentia antes, que parecia uma construção sólida, agora era como o próprio ar que eu respirava, invisível, essencial e presente em tudo. A história com minha filha e o marido dela não era mais um livro aberto na minha mesa de cabeceira. Era um volume antigo, guardado na estante mais alta da memória, consultado apenas pela historiadora que eu me tornei, não mais pela personagem que sofreu o enredo. Minha rotina na biblioteca continuava a mesma, um bálsamo para os dias. Foi lá que conheci Daniel. Ele era um rapaz jovem, universitário, que apareceu para fazer um trabalho voluntário nas férias. Tinha olhos inteligentes e um jeito quieto, mas carregava uma nuvem de tristeza que eu reconhecia de longe. Ele se afeiçoou a mim e à minha calma. E aos poucos, nos cafés depois do expediente, começou a se abrir. A história dele era um eco distorcido da minha. Uma mãe superprotetora, controladora, que na ânsia de acertar, acabou sufocando o filho a ponto de ele precisar cortar os laços para sobreviver. Ele não falava com ela há quase 2 anos. Eu o ouvia sem julgar. Não dava conselhos diretos, apenas contava pequenas passagens da minha própria jornada, como quem espalha migalhas de pão para guiar um viajante perdido. O rancor é uma âncora, Daniel. Eu disse a ele uma vez. Ele te mantém preso no mesmo lugar, enquanto o barco da vida segue navegando. Às vezes, a gente precisa cortar a corda, não para perdoar o outro, mas para libertar a nós mesmos. Ele me olhava com uma atenção profunda, absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto da sua solidão. Eu via nele a dor de um rompimento que, mesmo necessário, deixa feridas que sangram para dentro. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu organizava uma pilha de doações, Eliane me chamou com um olhar discreto. Nilda, tem uma senhora querendo falar com você. Ela parece muito nervosa. Meu coração permaneceu calmo. Eu sabia que os fantasmas do meu passado já tinham se despedido. Fui até a entrada e vi uma mulher de uns 50 e poucos anos, com as mãos entrelaçadas de um jeito que denunciava uma angústia imensa. Era Marta, a mãe de Daniel. Eu soube antes mesmo que ela dissesse uma palavra. A semelhança no olhar, a mesma sombra de dor, era inconfundível. Dona Nilda? Ela perguntou, a voz trêmula. Me desculpe vir assim sem avisar. Eu sou a mãe do Daniel. Ele fala muito da senhora. Eu sei que não tenho o direito, mas eu precisava pedir. Por favor, me ajude a falar com meu filho. Eu só queria que ele me ouvisse. A súplica dela não era a de uma vilã de novela, mas a de uma mulher quebrada pelo próprio erro. Ela me contou que o marido a abandonou quando Daniel era pequeno, e o medo de perdê-lo também a transformou naquela figura autoritária. Ela não estava se desculpando, estava explicando a origem do seu veneno. E naquele momento, eu não via a inimiga do meu novo amigo. Vi apenas uma mãe que, como tantas outras, amou do jeito errado. Aquela situação me colocou numa encruzilhada que eu não esperava. Por anos, eu estive de um lado da trincheira, defendendo meu território e minha dor. Agora, o destino me pedia para ser uma mensageira da paz, em uma guerra que não era minha, mas que eu entendia perfeitamente. Naquela noite, não consegui dormir direito. Pensei na minha filha. Pensei na carta dela, na porta que eu lhe dei. Será que, em algum momento,
Ela sentiu o que Marta sentia? Um arrependimento tão grande que a fazia procurar ajuda em uma estranha? Aquele pensamento não me trouxe dor, mas uma nova camada de compreensão sobre a complexidade das relações humanas. No dia seguinte, chamei Daniel para conversar depois do trabalho. Sentamos no banco de uma praça perto da biblioteca. O sol do fim de tarde pintava o céu de laranja e rosa. Eu não comecei falando da mãe dele, comecei falando de mim. Pela primeira vez contei a ele a história completa, não apenas as lições que tirei dela. Falei da humilhação, da raiva fria, do plano de vingança. E falei do silêncio que veio depois, do deserto de 10 anos sem uma única notícia, sem saber se minha filha estava viva, se estava bem, se pensava em mim. Sua mãe esteve aqui ontem, Daniel. Eu disse finalmente, com a voz serena. Ela não me pediu para te convencer de nada. Ela só me pediu para construir uma ponte sobre o abismo que existe entre vocês. Uma ponte para que, pelo menos, a voz dela pudesse chegar até o outro lado. Ele ficou tenso, o maxilar travado de raiva. Eu não quero ouvir o que ela tem a dizer. Ela já disse tudo. A dor dele era palpável. Uma muralha alta e grossa. Respirei fundo e olhei nos olhos dele. Eu não estou pedindo para você perdoar, nem para esquecer. Estou te dizendo que o silêncio também tem um preço. Eu precisei de 10 anos e uma carta para entender o que a minha ausência causou na vida da minha filha. E ela precisou do mesmo tempo para entender o que a atitude dela causou em mim. Não deixe que o tempo roube de vocês a chance de, pelo menos, colocar um ponto final que seja escrito pelos dois. E não apenas pelo abandono. Minhas palavras não eram um pedido, eram um testemunho, a verdade nua e crua da minha própria vida. Ele não respondeu. Ficamos em silêncio por um longo tempo, observando as crianças correndo na praça. Quando ele se levantou para ir embora, apenas apertou meu ombro e disse obrigado, baixo. Não o vi na biblioteca na semana seguinte. Pensei que talvez eu tivesse me intrometido demais, que o tivesse afastado. Mas na outra segunda-feira, ele apareceu com um sorriso que eu nunca tinha visto em seu rosto. Não era um sorriso de felicidade completa, mas de alívio. Eu conversei com ela, Nilda, ele disse. Ainda temos um longo caminho pela frente. Talvez a gente nunca mais seja como antes. Mas nós estamos conversando, e isso já é alguma coisa. Naquela noite, ao regar minhas plantas na varanda, eu senti uma paz ainda mais profunda. A vingança tinha sido necessária para me salvar, mas ajudar Daniel a encontrar um caminho diferente do meu, um caminho de diálogo em vez de silêncio, isso sim tinha sido transformador. Percebi que minha história não terminava na minha própria paz. Ela continuava cada vez que eu usava minhas cicatrizes não como um mapa da minha dor, mas como um guia para ajudar outros a navegarem por suas próprias tempestades. Eu não era mais a rainha de um castelo erguido sobre escombros. Eu era a jardineira de um pequeno oásis, e minhas flores finalmente estavam ajudando a florescer outros desertos. E essa, eu entendi, era a mais doce das vitórias. O tempo, que antes era meu inimigo, um relógio marcando cada segundo da minha dor, se tornou um rio calmo. Eu navegava por ele sem pressa, apreciando a paisagem das minhas novas conquistas internas. A história de Daniel e sua mãe, Marta, continuou a se desenrolar em capítulos pequenos e delicados. Não houve um grande abraço de novela, mas sim a reconstrução cuidadosa de uma ponte, tábua por tábua. Às vezes, ele me contava sobre um café que tomaram juntos, onde o silêncio não era mais um abismo, mas um espaço para respirar. E Marta, quando me via na biblioteca, me dava um aceno tímido, um agradecimento que seus lábios não precisavam formar. Eu era uma espectadora privilegiada daquela frágil paz, e isso bastava. Minha amizade com Luzia também se aprofundou. Nossas conversas, antes focadas em me tirar do fundo do poço, agora eram sobre coisas simples. Um livro que lemos, uma receita nova, os absurdos da política. Certa tarde, sentadas na minha varanda, ela me olhou com seriedade por cima da xícara de chá. Sabe, Nilda, disse ela, às vezes eu olho para você e nem me lembro daquela mulher arrasada que bateu na minha porta anos atrás. Você floresceu de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Eu sorri, sentindo o calor do sol da tarde no rosto. Acho que precisei ser arrancada pela raiz para descobrir que eu podia ser replantada em qualquer lugar. O jardim não era a casa, Luzia. O jardim sou eu. A vida seguia nesse ritmo sereno, até que, numa manhã de terça-feira, o carteiro me entregou uma correspondência que não era conta nem propaganda. O envelope era simples, branco, sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia no nome Nilda. Era a letra da minha filha. Torta, um pouco inclinada para a direita, a mesma letra que eu ensinei a desenhar em cadernos de pauta dupla. Meu coração não disparou. Ele apenas deu uma batida surda, forte, como um gongo ressoando dentro de uma caverna silenciosa. Fiquei um longo tempo parada na porta,
com o envelope na mão, sentindo o peso não do papel, mas dos anos de silêncio que ele continha. Com as mãos firmes, entrei, sentei na minha poltrona e abri a carta. O texto era curto, as palavras pareciam ter sido escolhidas com dificuldade. Ela não pedia perdão, não se justificava. Contava que Vinícius a tinha deixado há mais de 1 ano, levando o pouco dinheiro que tinham. Contava que estava trabalhando como faxineira em 2 lugares para sustentar a si mesma e ao filho. Um filho. Eu não sabia que tinha um neto. O nome dele era Samuel. Tinha 7 anos. No final, ela não pedia para voltar. Não pedia dinheiro. Ela pedia uma coisa muito mais complexa e, ao mesmo tempo, simples. Eu só queria que o Samuel conhecesse a avó. Ele vive me perguntando sobre a família da mãe. E eu não tenho nenhuma foto sua para mostrar. Se a senhora permitir, eu gostaria de lhe fazer uma visita. Se não, eu entenderei. Aquelas palavras não me despertaram raiva, nem mesmo um sentimento de vitória. Despertaram algo muito mais profundo, uma melancolia antiga, a dor fantasma de um membro que foi amputado, um neto, um menino de 7 anos que existia no mundo e não sabia do meu rosto, da minha voz. Por um momento, a velha Nilda, a da vingança fria, sussurrou no meu ouvido. É o preço que ela paga. Deixe-a colher o que plantou. Mas a voz era fraca. Um eco distante. A Nilda, que estava sentada naquela poltrona, a jardineira da própria alma, ouviu outra coisa. Ouviu a solidão de uma mulher e a curiosidade de uma criança. Naquela noite, liguei para Luzia e li a carta para ela em voz alta. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. E o que você vai fazer? Ela perguntou com a voz carregada de cautela. Eu não sei, admiti. E era verdade. Parte de mim quer jogar essa carta fora e fingir que nunca a recebi. Proteger essa paz que eu lutei tanto para construir. Mas outra parte pensa no menino. Ela completou. Exato. Ele não tem culpa de nada, Luzia. Ele é só uma criança que quer saber de onde veio. Ela suspirou. Nilda, sua paz não é feita de vidro. Ela foi forjada no fogo. Não vai quebrar com uma visita. Mas você precisa estar preparada. Ver sua filha pode abrir feridas que você nem lembrava que tinha. As palavras dela ficaram comigo. Passei 2 dias com a carta sobre a mesa da sala. Eu a olhava de vez em quando, como se fosse um objeto estranho de um país desconhecido. Não eram as palavras dela que me assustavam, mas a imagem que elas criavam, o rosto de um menino que tinha o meu sangue. Eu não devia nada à minha filha. A dívida dela era impagável, e eu já tinha encerrado a cobrança há muito tempo. Mas talvez eu devesse algo a mim mesma. Talvez o último passo para ser verdadeiramente livre não fosse manter a porta fechada, mas abri-la e descobrir que o que estava do outro lado não tinha mais poder sobre mim. No 3º dia, peguei uma folha de papel e uma caneta. Minha mão não tremeu. Escrevi apenas uma frase. Pode vir no próximo sábado, às 3 da tarde. Estarei esperando. Coloquei no envelope, selei e levei ao correio no mesmo dia, antes que a dúvida pudesse criar raízes. Ao voltar para casa, senti uma leveza que não esperava. Não era ansiedade, nem medo. Era a calma de quem toma uma decisão não com o coração ou com a razão, mas com a alma inteira. Eu não estava abrindo a porta para a minha filha que me feriu. Estava abrindo a porta para uma mulher que eu não conhecia e para uma criança que merecia uma história. E, acima de tudo, estava provando para mim mesma que o meu jardim era forte o suficiente para receber qualquer visitante, sem medo de que suas flores fossem pisoteadas novamente. A paz, eu entendi, não era a ausência de conflito, era a força para encará-lo sem perder a si mesma. A semana que antecedeu o sábado passou numa névoa de normalidade. Eu continuei meu trabalho na biblioteca, conversei com Daniel sobre seus progressos com Marta, tomei chá com Luzia. Não falei da carta para mais ninguém. Era um assunto meu, um nó que só eu poderia desatar. Não havia ansiedade, apenas uma espera serena, como quem aguarda uma chuva depois de um longo período de seca. Você não sabe se ela será uma tempestade ou uma garoa fina, mas sabe que ela virá. Na manhã de sábado, acordei com o sol já alto. Fiz um bolo de fubá simples, o mesmo que Carlos adorava. O cheiro encheu a casa, uma memória doce e familiar. Eu não estava fazendo aquilo para ela, estava fazendo para a criança, para a ideia de um neto. Arrumei a sala de estar, mas não de um jeito especial. Apenas deixei tudo em seu lugar, limpo e organizado. Era a minha casa, o meu espaço, e eu não ia transformá-la num palco para um drama. Eu era a dona da paz daquele lugar, e quem entrasse teria que respeitar as minhas regras, mesmo que elas não fossem ditas. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração não acelerou. Respirei fundo, caminhei até a porta e a abri. A mulher parada ali era
E não era a minha filha. O tempo e a vida dura tinham deixado marcas em seu rosto. Havia olheiras fundas, rugas de preocupação ao redor da boca e seus ombros estavam curvados, como se carregasse um peso invisível. Ela estava mais magra, vestida com roupas simples e gastas. Atrás dela, agarrado à sua perna, estava um menino de olhos grandes e assustados, idênticos aos de Carlos, Samuel. Ele me olhava com uma curiosidade tímida, espiando por trás da barreira que era o corpo da mãe. Minha filha não conseguiu dizer nada. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas ficou ali, parada, com uma expressão de quem espera uma sentença. Eu dei um passo para o lado. Podem entrar, eu disse com a voz calma. Minha tranquilidade pareceu desarmá-la mais do que qualquer grito ou acusação. Eles entraram em silêncio. Ela olhou ao redor, talvez procurando fantasmas da vida que ela mesma destruiu, mas só encontrou a minha paz. Sentem-se, ofereci, apontando para o sofá. Ela se sentou na beirada, rígida, com o menino ainda colado a ela. Eu não me sentei de frente, o que criaria uma atmosfera de confronto. Sentei na minha poltrona, um pouco de lado. O silêncio que se instalou era pesado, cheio de palavras não ditas e de uma década de distância. Para quebrá-lo, olhei diretamente para o menino. Eu fiz bolo de fubá. Você gosta? Perguntei com um sorriso leve. Samuel olhou para a mãe, buscando permissão. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem me encarar. O menino balançou a cabeça afirmativamente, um movimento quase imperceptível. Fui até a cozinha e voltei com 2 fatias de bolo e 2 copos de suco. Coloquei na mesinha de centro, entreguei um prato para o menino. Suas mãozinhas pegaram o prato com um cuidado surpreendente. Enquanto ele comia, em silêncio, eu puxei conversa. Qual a sua matéria preferida na escola, Samuel? Ele mastigou, engoliu e respondeu baixinho, olhando para o prato. Desenho. Desenho? Que legal! Seu avô adorava desenhar. Ele desenhava plantas de casas. Contei, de forma natural. Pela primeira vez, minha filha levantou o olhar e me encarou. Havia uma mistura de surpresa e talvez outra coisa, algo que eu não conseguia identificar. A menção a Carlos, feita sem raiva, sem mágoa, era uma ponte que ela não esperava que eu construísse. Ela abriu a boca, talvez para pedir o perdão que eu não queria ouvir. Mas eu continuei falando com o menino. A conversa com Samuel fluiu aos poucos. Ele me contou do seu cachorro imaginário, do seu melhor amigo na escola e que queria ser bombeiro quando crescesse. A mãe dele permaneceu em silêncio, uma espectadora na sua própria vida. Ela não tentou se justificar, não tentou se explicar, apenas observou. E eu vi em seus olhos a compreensão lenta e dolorosa de que ela não estava visitando a mãe que ela tinha destruído, mas uma mulher que ela não conhecia mais, uma mulher completa, que não precisava dela para nada. A visita durou menos de 1 hora. Quando o bolo acabou, ela se levantou. A gente precisa ir, disse, a voz rouca pelo desuso. Samuel se levantou também, segurando a mão dela. No caminho até a porta, o menino parou na minha frente. Ele tirou do bolso um papel dobrado e me estendeu. É para a senhora, disse. Eu peguei e abri. Era um desenho, feito com lápis de cor. Uma casa amarela com um jardim cheio de flores coloridas e 3 bonecos de palito de mãos dadas. Um menino, uma mulher e outra mulher com cabelos brancos. Em cima, com uma letra de criança, estava escrito família. Naquele momento, uma onda de emoção me atingiu, mas não era a dor do passado. Era algo novo, uma ternura que eu pensei ter perdido para sempre. Eu me abaixei e dei um beijo na testa dele. É o desenho mais lindo que eu já ganhei. Obrigada, Samuel. Ele sorriu, um sorriso de verdade, que iluminou seu rosto. Eles foram embora. Fiquei parada na porta, olhando eles se afastarem pela rua, a mulher e o menino. Fechei a porta e me encostei nela, com o desenho na mão. As lágrimas que vieram não eram de tristeza nem de alegria. Eram lágrimas de libertação. A velha Nilda teria visto naquela visita uma vitória, a prova da derrota da filha. Mas a Nilda de agora via outra coisa. Via um menino que não tinha culpa de nada. Via uma mulher quebrada pela vida, pagando o preço de suas escolhas. E via a si mesma, forte o suficiente para abrir a porta sem medo de se quebrar de novo. A vingança me deu a minha vida de volta. Mas aquele desenho, aquele simples pedaço de papel, me deu algo mais. Deu-me a certeza de que o meu jardim não precisava mais de muros. Ele era um oásis, e um oásis de verdade sempre tem água para um viajante perdido, mesmo que ele não mereça. Depois que fechei a porta, o silêncio da casa me abraçou como um velho amigo. Não era mais um silêncio de solidão, mas de paz. Olhei para o desenho em minhas mãos, para os bonecos de palito desajeitados e o sol sorrindo no canto da página. Ali estava a palavra família,
escrita com a inocência de quem não conhece as rachaduras e os remendos que essa palavra pode carregar. Guardei o papel com cuidado na primeira gaveta da cômoda, junto com as poucas fotos que eu tinha de Carlos. Não era um troféu de vitória, mas um mapa para um território desconhecido. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonho. Pela primeira vez em muitos anos, o passado não veio me visitar na escuridão. Eu estava finalmente no meu próprio tempo, no presente. 2 dias depois, contei tudo a Luzia durante nosso chá. Ela ouviu em silêncio, mexendo a colherinha na xícara, os olhos fixos em mim. Quando terminei, ela deu um longo suspiro. "E como você se sentiu?" perguntou. "Leve", respondi, e a palavra soou verdadeira. Não senti raiva, não senti pena dela. Senti carinho pelo menino. Luzia sorriu. "Samuel, ele tem um nome forte. Nilda, você construiu uma fortaleza ao redor do seu coração. Mas uma fortaleza não serve só para manter os inimigos fora. Serve também para proteger quem está dentro. Parece que você abriu um pequeno portão para o seu neto." As palavras dela me confortaram. Eu não estava sendo fraca. Estava sendo seletivamente forte, escolhendo para quem abrir o portão. A vida continuou em seu ritmo tranquilo por quase 2 semanas. O desenho na gaveta era um segredo doce que eu guardava. Então, numa terça-feira chuvosa, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com meu habitual alô. Do outro lado, uma voz hesitante, que eu quase não reconheci. "Mãe, sou eu, Renata." O nome dela, que eu não pronunciava há tanto tempo, soou estranho. Fiquei em silêncio, esperando. Ela pareceu entender que eu não ia facilitar. "Desculpe incomodar, é que o aniversário do Samuel é no próximo domingo e ele não para de falar da senhora. Ele me perguntou se a avó viria na festinha dele." A voz dela era baixa, sem qualquer pingo da arrogância de antes. Era a voz de quem está acostumado a ouvir "não." Uma festa. A ideia me causou um arrepio. Estar em um ambiente com ela, talvez com conhecidos dela, fingindo uma normalidade que não existia, era demais. A velha Nilda, a guerreira, me dizia para desligar o telefone. Proteger minha paz era a prioridade. Mas a imagem do menino de olhos grandes, os olhos de Carlos, surgiu na minha mente. Ele não tinha pedido para nascer no meio daquele campo de batalha. A culpa não era dele. A festinha dele não precisava ser mais uma consequência dos erros da mãe. Respirei fundo, buscando a calma que eu tinha cultivado com tanto esforço. A paz não era evitar a chuva. Era saber dançar nela sem se afogar. Eu não precisava ir à festa dela, mas podia fazer algo pelo menino. "Eu não vou à festa, Renata", disse eu, com a voz firme, mas sem frieza. Ouvi um suspiro do outro lado, um som de derrota resignada. "Eu entendo", ela disse, já se preparando para desligar. "Mas", continuei, "se você não se importar, gostaria de levá-lo para passear no sábado à tarde, um presente de aniversário. Só eu e ele." Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Acho que ela esperava um não definitivo, não uma contraproposta. Depois de alguns segundos, ela respondeu, a voz embargada. "Claro, sim. Ele ia adorar. Onde a gente se encontra?" Combinamos um local público, uma pracinha perto de onde ela morava. Eu não estava pronta para saber seu endereço, para entrar no seu mundo. Nossas vidas eram como 2 planetas que, por um breve momento, deixariam uma pequena lua viajar entre eles. No sábado, o dia estava ensolarado. Cheguei à praça um pouco antes da hora marcada. Logo vi os 2 se aproximando. Renata parecia ainda mais cansada à luz do dia. Carregava uma mochila pequena, provavelmente com as coisas do filho. Samuel, ao me ver, abriu um sorriso tímido e correu na minha frente, parando a uma distância segura. "Oi, vó", ele disse baixinho. Aquela palavra, vó, me atingiu de um jeito que eu não esperava. Era como ouvir uma música que você achava que tinha esquecido. Eu me ajoelhei para ficar da sua altura. "Oi, Samuel! Feliz aniversário adiantado. Pronto para o nosso passeio?" Ele balançou a cabeça, animado. Renata se aproximou, entregou a mochila e me olhou nos olhos pela primeira vez. "Obrigada", ela sussurrou. "Ele fala da senhora todos os dias." Eu apenas assenti e peguei a mão do meu neto. Levei Samuel a um parque de diversões pequeno e antigo, um daqueles que ainda tem roda gigante e carrossel. Ele ficou encantado. Seus olhos brilhavam a cada brinquedo, a cada algodão doce. Era uma criança feliz, apesar de tudo. Enquanto comíamos pipoca sentados num banco, ele me fez a pergunta que eu sabia que viria. "Vó, meu avô Carlos, a mamãe disse que eu pareço com ele. É verdade?" Peguei minha carteira e tirei a única foto 3x4 que eu carregava dele. Mostrei ao menino. Samuel olhou a foto e depois para mim, os olhos cheios de uma sabedoria que não pertencia à sua idade. "Ele tem o mesmo olho assustado que eu", disse. E eu ri. "Não é assustado, querido. É um olho curioso. Ele queria ver tudo.
entender tudo, igual a você. Contei a ele histórias simples sobre Carlos. Falei sobre como ele gostava de pescar, mesmo que nunca pegasse nada. Falei sobre como ele assobiava músicas de novela enquanto consertava coisas pela casa. Não falei da dor, da perda, da briga. Falei do homem, do avô que ele nunca conheceu. Vi no rosto de Samuel a alegria de receber pedaços de sua própria história, de preencher os espaços em branco que toda criança carrega. Ele não era só filho da mãe dele, era neto de Carlos e meu. Tinha raízes, e eu estava lhe dando a chance de conhecê-las. Aquele menino era um galho novo numa árvore velha e maltratada, e merecia toda a luz do sol que pudesse receber. No final da tarde, o levei de volta à praça. Renata já estava lá, sentada no mesmo banco, esperando. A ansiedade em seu rosto se desfez num alívio visível quando nos viu. Samuel correu para ela e a abraçou forte, falando sem parar sobre a roda gigante e a pipoca. Ela o abraçou de volta, os olhos fechados por um instante. Depois, olhou para mim por cima da cabeça do filho. Não havia mais a máscara de dureza, nem a expressão de quem espera uma sentença. Havia apenas um cansaço profundo e talvez uma faísca de gratidão. Eu nem sei como agradecer, ela disse. Não precisa, respondi. Foi um presente para mim também. Entreguei a mochila e me despedi de Samuel com um beijo na bochecha. Voltei para casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Eu não me sentia cansada ou emocionalmente esgotada, como temi que aconteceria. Eu me sentia maior. A minha paz não tinha sido ameaçada. Pelo contrário, ela tinha se expandido para abrigar aquele menino. Eu entendi que o perdão não era um ato único, uma declaração formal que apaga o passado. Às vezes, o perdão era apenas isso: abrir um pequeno espaço no presente para alguém que não tem culpa do passado. Eu não estava reconstruindo a ponte quebrada com a minha filha. Estava construindo uma nova, pequena e forte, que ia direto ao coração do meu neto. E essa ponte, eu descobri, era o suficiente. A semana seguinte ao aniversário de Samuel foi de uma calmaria que eu não conhecia. Era uma paz diferente daquela que eu tinha antes, quando Carlos era vivo. Aquela era uma paz de contentamento, de vida compartilhada. Esta era uma paz conquistada, forjada na dor e no silêncio, e por isso mesmo, mais forte. Eu me sentia como uma casa, que depois de uma tempestade que arrancou o telhado, finalmente teve seus alicerces reforçados. O vento ainda podia soprar, mas eu não cairia mais. Continuei minha rotina. O chá com Luzia, as caminhadas no parque, os livros que eu pegava na biblioteca. Eu estava aprendendo a gostar da minha própria companhia, a ouvir meus próprios pensamentos, sem que eles fossem gritos de dor ou raiva. Numa quinta-feira à tarde, enquanto eu regava os vasos de samambaia na minha pequena varanda, o telefone tocou. Era Renata de novo. A hesitação na voz dela tinha sido substituída por uma urgência que me deixou alerta. Mãe, a gente pode conversar? Ela disse, atropelando as palavras. Aconteceu uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não ia mais oferecer conforto que não me pedissem. É o Vinícius, ela continuou, a voz baixando para um sussurro. Ele descobriu sobre o passeio com o Samuel. Ele ficou furioso. Disse que a senhora está tentando virar o menino contra nós. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada. A raiva que subiu por um instante não era pela acusação, mas pela covardia. Vinícius não tinha coragem de me enfrentar. Então usava ela como escudo e o menino como arma. E o que você disse a ele, Renata? Perguntei, a voz calma. Houve uma pausa. Eu podia imaginá-la do outro lado da linha, mordendo o lábio, procurando uma resposta que não a comprometesse. Eu disse que foi só um presente de aniversário. Ela falou sem convicção. Mas ele não acredita. Ele está diferente, revirando papéis, falando com gente no telefone. Ele disse que vai garantir que a senhora nunca mais chegue perto da casa dele. A ênfase no dele foi dita com um amargor que me disse tudo o que eu precisava saber. O castelo de cartas deles estava começando a balançar. Deixe que ele procure, Renata. Não há nada que ele possa fazer. Respondi, com uma segurança que pareceu surpreendê-la. Mãe, a senhora não entende. Ele está obcecado. Falando em vender o carro para pagar um advogado bom, ele acha que a senhora tem algum plano. Eu quase ri. O plano já estava em ação há muito tempo, e o arquiteto dele tinha sido meu falecido marido. Não se preocupe com isso. Cuide do seu filho, eu disse. E antes que ela pudesse responder, desliguei. Eu não era mais o ombro em que ela podia chorar pelos problemas que ela mesma criou. A fortaleza que eu construí ao meu redor tinha um portão, como Luzia disse, mas a chave não estava mais com a minha filha. Passaram-se quase 10 dias de silêncio. Eu esperava o próximo movimento, como uma jogadora de xadrez que antecipa a jogada do adversário. A ligação veio numa manhã de sábado. Era Hélio,
o advogado. Sua voz, geralmente tão calma, tinha um tom de diversão. Nilda, bom dia. Tenho notícias que talvez te interessem. Recebi uma ligação de um colega, um tal de Dr. Evandro. Parece que ele foi contratado por um certo Vinícius para regularizar a situação de um imóvel. Hélio fez uma pausa dramática. Ele me ligou para sondar sobre a escritura do terreno. Parece que o cliente dele teve uma surpresa muito desagradável ao descobrir que a casa que ele achava que era dele está, digamos, flutuando. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. A armadilha de Carlos, preparada anos atrás, finalmente tinha disparado. Vinícius, na sua arrogância e ganância, tinha corrido direto para ela. E o que você disse a ele, Hélio? Perguntei, saboreando o momento. Eu disse a verdade, claro, respondeu ele. Disse que o terreno em questão é de propriedade integral de uma cliente minha, a viúva do construtor original, e que não há qualquer registro de venda ou transferência. Disse também que minha cliente é uma senhora muito razoável, mas que não tolera invasores em sua propriedade. Hélio riu. Acho que o Dr. Evandro não gostou muito do que ouviu. Pelo que entendi, o seu genro não foi totalmente honesto sobre como ele passou a residir no imóvel. A guerra que eu pensei que estava começando naquele dia em que saí de casa, na verdade, estava terminando. Eu tinha a melhor arma, a mais poderosa de todas, a verdade, registrada em cartório. A vingança, que antes era um fogo que me consumia, agora era uma ferramenta fria na minha mão. Eu podia usá-la para destruir tudo, para expulsá-los e deixá-los na rua, assim como eles fizeram comigo. A velha Nilda teria feito isso sem piscar. Teria se sentado na varanda da sua casa recuperada para vê-los carregar suas coisas, com o mesmo sorrisinho vitorioso que Vinícius me deu. Mas a imagem do desenho de Samuel veio à minha mente. A casa amarela, o jardim, os 3 bonecos de palito. Destruir Vinícius significava destruir o teto sobre a cabeça do meu neto. Significava jogar Renata, por mais errada que estivesse, em um abismo ainda mais fundo, talvez para sempre. A minha vitória seria a derrota final deles. Mas a que custo? Eu não queria mais viver em meio a escombros, mesmo que fossem os escombros da vida deles. Eu queria meu oásis. E um oásis não é feito de terra arrasada. Naquela tarde tomei uma decisão. Não era sobre perdão, era sobre estratégia. Era sobre ser a dona do jogo, não apenas uma peça movida pela raiva. Peguei o telefone e liguei para Hélio. Hélio, por favor, prepare uma notificação. Mas não é de despejo, é uma proposta. 2 horas depois, a campainha do meu apartamento tocou. Não era o entregador, nem uma vizinha. Era Renata, sozinha. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos e inchados. Ela não carregava a máscara de arrogância, nem a armadura de frieza. Parecia uma menina assustada, perdida. Ela não tentou entrar. Apenas ficou parada no corredor, se abraçando como se estivesse com frio. O advogado ligou para o Vinícius, ela disse. A voz era um fio. Ele surtou. Disse que a culpa é minha, por ter deixado a senhora sair com Samuel. Ele está quebrando as coisas. Mãe, eu estou com medo. A palavra mãe saiu rasgada, um som que eu não ouvia com sinceridade há anos. Ali, na minha porta, não estava a mulher que me expulsou. Estava a filha que eu um dia ensinei a andar, agora tropeçando na vida que escolheu. E pela primeira vez, ela não estava pedindo a casa ou o dinheiro. Estava pedindo ajuda. Minha jornada para retomar o que é meu, desde a escritura até o testamento de Carlos, chegou ao fim. O que você achou dessa reviravolta? Inscreva-se para mais histórias intensas como esta.